deputado Rogério Marinho, relator. Queria, em primeiro lugar, deputado, ministro, ter um diálogo muito franco com Vossa Excelência e pedir que Vossa Excelência prestasse atenção no que a oposição tem para dizer. Eu tenho aqui com requerimentos de informação e, primeiro, eu queria colocar o seguinte: em outros governos, nós temos ministros da Fazenda, da Previdência, né, da Economia e do Planejamento. Vossa Excelência é tudo. Só que Vossa Excelência só fala da Previdência. Isso significa o quê? Quando Vossa Excelência vem aqui, Vossa Excelência só fala em cortar gastos. A proposta de Vossa Excelência é cortar gastos. Então, em segundo lugar, por que o ministro da Economia não pode aumentar a arrecadação fiscal? Taxar lucros e dividendos, por exemplo. Grandes fortunas, grandes heranças, impedir a sonegação fiscal, a elisão e evasão fiscal, cobrar dívida ativa, que alguém diz que não tem, mas tem. O Itaú, por exemplo, deve 400 milhões e não está falido. Então, tudo isso devia fazer parte da agenda. A segunda questão, ministro, é óbvio que o sistema de repartição previdenciário, ele também distribui renda. Ele volta com impostos. Ele é um distribuidor, o maior sistema de distribuição de renda no Brasil. Isso significa o quê? Que circula dinheiro, que aumenta o comércio, que aumenta a indústria, gera emprego, consumo. Tudo isso não é levado em consideração, porque só se fala em gastos. E aí vem essa proposta, que eu acho que não foram dados os números ainda não temos os números, deputado Marinho. O número que eu queria é o seguinte: é 850 bilhões que vão tirar de quem ganha até 2, 3 salários mínimos. Detalha isso lá. Por exemplo, eu quero que o ministro me responda. Por que o abono salarial, até 2 salários mínimos, ministro, entra como previdência? 170 bilhões de reais? Para esfolar quem? O pobre, o excluído. Quanto é ali no gráfico, exatamente isso é que interessa. Quando aumenta a idade, quando vai para 40 anos de contribuição no país da informalidade e do desemprego, quanto é que se arrecada? Então, não dá para dizer que quem vai pagar a conta são os ricos. É mentira. Porque Vossa Excelência acabou de dizer, se tiver 600 bilhões, entende? Não dá para fazer muita coisa. Mas, se for, por que Vossa Excelência não faz só os privilegiados, então, o que o senhor chama de privilegiados, serviço público de alta intensidade, eu vou chamar, que 86% dos servidores públicos da nação, municípios e estados, ganham até 2 salários mínimos. Então, é isso que Vossa Excelência está falando. Por isso, ministro, eu fiz um requerimento, primeiro, dizer da capitalização na Argentina. Isso é para o Samuel Moreira, meu deputado, Marinho, também foi do PSDB, está aqui, ó. Eu estou com uma declaração do insuspeito Ministério da Previdência Social do Fernando Henrique Cardoso. E ele fala, a crise argentina de 2001 está estruturalmente relacionada aos impactos fiscais da privatização da Previdência. Quem disse isso foi o Ministério do Fernando Henrique Cardoso. Segundo, a passagem do sistema de repartição por capitalização tem apresentado elevados custos de transição, inviabilizando o equilíbrio das contas públicas. Para financiar esse rombo provocado pelos custos da transição, o governo argentino recorreu ao endividamento junto aos próprios fundos de pensão. Tem mais coisas aqui que eu não tenho tempo para ler, ministro. Mas o mais importante aqui é o seguinte, eu fiz um requerimento de informações junto com a minha bancada ao senhor. Com as seguintes perguntas. Qual base de dados e equações de cálculo das projeções do custo de transição para o regime de capitalização? Segundo, quais os cenários de implantação do regime de capitalização? Terceiro, quais as estimativas dos impactos fiscais em cada ano, no RGPS, no RPPS, em valor nominal do PIB? E que receitas tributárias serão utilizadas no futuro para cobrir
o custo da transição. Vossa Excelência me respondeu todas as perguntas com essa resposta padrão aqui, que eu vou ler agora. Somente a aprovação da lei complementar a que se refere o artigo 201, introduzido na PEC 6, será estruturado o modelo do regime de capitalização com estabelecimento de suas variáveis e regras, ocasião em que, definidos os marcos para a implantação desse sistema, será possível identificar a trajetória de evolução da receita previdenciária no regime de repartição do RGPS e RPPS. Quer dizer, Vossa Excelência não me respondeu, mas eu tenho uma gravação de Vossa Excelência numa palestra sua no Banco Central do Brasil. No Banco Central. O senhor diz o seguinte: precisamos de 1 trilhão para ter potência o suficiente para pagar a transição. Isto está bem trabalhado, está bem simulado, e por isso a gente precisa de 1 trilhão. Mas o senhor não mandou para a Câmara. Isso significa, sabe o quê, ministro? Sua Excelência é inexperiente politicamente. No artigo 50, a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado pode encaminhar requerimentos por escritos. E considera-se crime de responsabilidade a recusa, o não atendimento ou informação falsa. Eu considero essa resposta uma informação falsa. O senhor cometeu crime de responsabilidade. Essa transição, vocês têm o cálculo, mas não mandaram para cá. Por isso, ministro, eu vou me dar ao luxo, me permita, de fazer um ato simbólico, mostrando aqui agora. Deputado Ivan, isso é permitido, deputado. Senhor deputado,